Shalom, shalom, povo de Deus. Quero compartilhar com você uma palavra preciosa para o seu casamento. A Bíblia nos ensina a importância de que nós possamos adquirir sabedoria. Sabedoria para cada área da nossa vida. Sabedoria para a saúde, sabedoria para as finanças, sabedoria para os relacionamentos, sabedoria para a família e, de modo mais específico, sabedoria para o casamento. É necessário que marido e mulher sejam sábios, busquem sabedoria de Deus para que o seu casamento seja um casamento abençoado, próspero e feliz. A Bíblia nos ensina em Provérbios 24, verso 3, que com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Então, quando nós buscamos sabedoria de Deus para a nossa família, ela é edificada, o nosso casamento é edificado. Então, é importante, muito importante, que marido e mulher busquem sabedoria. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 14, verso 1, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Claro, a esposa ela precisa buscar de Deus sabedoria para que ela possa edificar o seu lar. Como a Bíblia diz, se a mulher for insensata, ela pode derrubar o seu lar, destruir o seu casamento com as suas próprias mãos. E aí alguns homens aproveitam-se desse versículo e dizem assim, tá vendo aí? Você tem que ser sábia, somente você tem que buscar sabedoria, se você não for sábia, a casa não fica de pé. Só que não é apenas uma responsabilidade da esposa de ser sábia. A esposa tem também a responsabilidade de ser sábia, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, verso 24, que o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem as tempestades, os vendavais, as correntezas dos rios, a casa permanece de pé, porque foi edificada sobre a rocha, porque foi construída sobre a rocha. Então nós percebemos nesse texto, nesses dois textos, que não é responsabilidade apenas da mulher ser sábia, é responsabilidade também do homem ser sábio, ser prudente, ser um prudente construtor. Deus deu ao marido a missão de construir a casa sobre a rocha, por meio da aplicação da palavra de Deus sobre a sua vida e sobre o seu casamento. Então, a esposa precisa buscar de Deus sabedoria e o marido também precisa buscar de Deus sabedoria para que o lar seja abençoado. A gente percebe, às vezes, que alguns conflitos que acontecem no casamento, alguns conflitos que acontecem entre marido e mulher, é pura falta de sensatez, é puramente falta de sabedoria. Se eles tiverem um pouquinho de sabedoria, uma dose de sabedoria, eles vão experimentar uma plenitude no seu casamento, vão experimentar uma bênção maravilhosa no seu casamento. Agora, a pergunta é, como buscar sabedoria? Onde eu adquiro sabedoria? Primeira coisa, a Bíblia nos fala em Provérbios 1,7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós colocamos em nosso coração o temor do Senhor, o temor aqui não é ter medo de Deus, mas é ter uma reverência santa pelo Senhor, ter uma reverência santa pelas coisas sagradas, ter uma reverência santa pela palavra de Deus. Então é importante que nós tenhamos esse temor do Senhor em nosso coração, porque esse é o princípio da sabedoria. Mas a Bíblia também nos ensina duas outras maneiras de adquirir sabedoria. Uma delas é nos expor à palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, aos ensinos da palavra, nós vamos absorvendo a sabedoria de Deus no nosso coração, nós nos tornamos mais sábios. O salmista chega a dizer que ele era mais sábio do que os seus instrutores, porque ele observava a palavra de Deus. Então, quando você observa a palavra, quando você tem um hábito de meditar na palavra de Deus, você vai se tornando uma pessoa mais sábia, você vai aplicando essa sabedoria em áreas específicas da sua vida, e como nós estamos falando de casamento aqui, você vai aplicando essa sabedoria no seu casamento. Então, o primeiro passo é medite na palavra, crie o hábito de diariamente meditar na palavra de Deus. Uma outra maneira de buscarmos sabedoria é pedindo a Deus, é orando ao Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e não será lançado em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, a Bíblia nos ensina esse princípio poderoso, que é pedir a Deus sabedoria. Então, se você acha que precisa de sabedoria, se você entende que precisa de sabedoria, e olha, eu te digo uma coisa, nós todos precisamos de sabedoria. E aí nós precisamos pedir a Deus, Senhor, nos dê sabedoria. Então, se você é esposa, diga, Senhor, me dê sabedoria para lidar com meu esposo, para lidar com ele, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com os seus temores. Se você é o marido, diga, Senhor, me dá sabedoria, faz de mim um marido prudente, que esteja construindo o meu lar, o meu casamento sobre a rocha, que
que é Cristo. Então, sabedoria é um fundamento necessário para que você tenha um casamento abençoado, solidificado sobre a palavra, um casamento feliz, harmonioso. Eu profetizo sobre a sua vida a bênção do Senhor. Eu profetizo sobre o seu casamento, um casamento feliz e abençoado, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.